Bem, nós vamos continuar aqui então o conteúdo do livro do William Scarth, que já foi mencionado em vídeos anteriores, né? E a gente vai ver agora expectativas, a parte 1 sobre expectativas. São duas partes, né? Então, o Scarth ele separa um capítulo inicial sobre expectativas e depois um outro capítulo também sobre expectativas. O primeiro capítulo, em geral, são expectativas adaptativas, a parte inicial. E o segundo capítulo, expectativas racionais, né? Então a gente vai ver o primeiro capítulo, expectativas e a desejabilidade da flexibilidade de preços e salários, né? Então esses dois assuntos são tratados aqui. Expectativas e o fato de os preços e os salários serem flexíveis, ou pelo menos serem desejavelmente flexíveis, né? Espera-se que os preços e salários tenham flexibilidade para chegarmos lá às conclusões lá do modelo neoclássico, né, tradicional. Então a gente começa com expectativas adaptativas, tá? Que começa com uma especificação da curva IS, né? Outra especificação da curva LM e depois a curva de Phillips, tá? Com expectativas, e a gente depois corrige essa curva colocando expectativas adaptativas. Vamos lá então. Primeira curva, curva IS, tá? Que é definida dessa forma aqui. Y é uma função menos K minúsculo. Esse K aqui que eu coloco duas linhas aqui é o K minúsculo. Vezes Y mais investimento, que está em função de I minúsculo, que é a taxa de juros nominal, menos PE, que é a inflação esperada, mais G. Tá? Então nós temos aqui esse Y aqui como sendo o produto. Tá certo? E depois nós temos esse K aqui, K minúsculo, definido como sendo uma alíquota do imposto de renda proporcional. Ou de imposto direto, a gente pode chamar de um imposto de renda que simbolize todos os impostos diretos. Tá? Seria uma espécie de uma alíquota média da carga tributária direta, tá? Que incide sobre, de novo, o produto ou a renda. Né? Aqui, investimento, né? Investimento, que depende da taxa de juros nominal, os juros nominais, menos a inflação esperada, que é o PE, tá? Inflação esperada. Expectativa de inflação, né? Que pode ser coletada no boletim Focus, relatório Focus no Banco Central aqui no Brasil. Né? Então aqui a gente tem isso aqui é igual a R, que é a taxa real de juros. Taxa real de juros. A gente sabe que R é igual a I menos PE. Tá? Ou então a gente pode definir assim, I é igual a R mais PE. A taxa de juros nominal é igual à taxa de juros real mais a inflação esperada. Tá? Ou a taxa de juros real é a taxa de juros nominal descontada da inflação esperada. Tá certo? Então, o investimento está relacionado à taxa de juros real, que é I menos PE, e não à taxa de juros nominal. Tá?
Então isso aqui, lembrando, né, taxa de juros real. Tá? E aí, aqui, no final, a despesa do governo, o gasto público, os gastos do governo, né? A despesa do governo, que é exógena, né? Não depende de nada. Não depende de uma variável, então é exógena. Tá? Isso aqui a gente chama de equação 1, que é a curva IS. Tá certo? Primeira curva do nosso modelo aqui de expectativas adaptativas. Esse modelo aqui é um modelo de expectativas adaptativas. Depois, nós temos aqui a curva LM, né? Que é N sobre P, L, Y, I. Tá? Vou definir depois essas variáveis aqui. LM, curva LM. M aqui a gente pode chamar de MS, tá? É a oferta. Eu vou deixar só M, tá? Porque o livro fala só M, mas a gente poderia chamar de MS. Money Supply, né? Money Supply seria a oferta de moeda, né? Descontada do nível de preços, então a gente chama isso aqui de oferta real. Aqui é oferta nominal. Esse M aqui é oferta nominal, oferta de moeda, né? Oferta real de moeda, oferta real de dinheiro, de liquidez, né? A liquidez real, vamos chamar assim, é descontada do nível de preço. P aqui é o nível de preço, né? Nível de preço. Tá? Aqui L é a demanda por moeda, demanda por dinheiro. Por liquidez. Tá? Lembrando que Keynes definia a moeda ou o dinheiro como a liquidez por excelência, nada mais líquido do que o próprio dinheiro. Né? Ou seja, o que é liquidez no sentido econômico? Tem dois sentidos a palavra liquidez, o contábil e o econômico. O sentido econômico é que a liquidez é a capacidade de um ativo se transformar em dinheiro. Né? Então, nenhum ativo se transforma mais rapidamente em dinheiro do que o próprio dinheiro. Então, por isso que Keynes definiu o dinheiro, a moeda, como a liquidez por excelência. Tá? Aqui a renda, né? Renda aqui e a taxa de juros nominal. Aqui a gente pode botar um sinal de positivo e aqui um sinal de negativo. Lembrando que a demanda por moeda varia positivamente com a renda e varia negativamente com a taxa de juros nominal. Né? Aumentando a renda, aumenta a demanda por moeda para transações. E aumentando a taxa de juros nominal, aumenta aqui a demanda por moeda. Aliás, reduz a demanda por moeda aqui para transações, porque quando a taxa de juros se eleva, né, os títulos ficam mais atraentes. Né, então é melhor aplicar em títulos. Então, a taxa de juros subindo estimula a poupança. A poupança é investimento em ativos. Então, fica mais caro, aumenta o custo de oportunidade de você reter dinheiro. Né? Então, a demanda por dinheiro, por moeda, cai quando o juro aumenta. Tá certo? Então, aqui S, LM e agora a curva de Phillips expectacional. Tá? É um P ponto sobre P, que é a variação de preço, né? Como função de y menos y barra aqui, mais πe. Essa aqui é a curva de Phillips com expectativas. Tá? Curva de Phillips com expectativas. Tá certo? Lembrando que aqui a gente tem a inflação esperada,
né, que já sabemos. Aqui, esse Y barra é o produto sustentável no longo prazo. Produto de pleno emprego. Ou produto no estado estacionário. Que é o chamado steady state. Que eu vou chamar daqui por diante de SS, steady state, estado estacionário, tá? Que é o produto de longo prazo, sustentável no longo prazo. O Scarth fala produto sustentável no longo prazo, tá? Que é um produto que você atinge quando a economia chega no pleno emprego, ou seja, quando a inflação é zero. Quando a taxa de desemprego é a taxa natural. Não quer dizer que a economia no pleno emprego não tenha desemprego, né? Lembrando isso. Quer dizer que no pleno emprego a gente tem uma taxa natural ou friccional de desemprego. Tá? Então, esse nível de preço aqui vai variar negativamente com essa equação. Aqui, essa renda aqui, esse PIB é o PIB corrente, é o PIB efetivo, e aqui é o PIB potencial também, o PIB de steady state, ou PIB do estado estacionário, ou PIB sustentável no longo prazo, são vários nomes, né? PIB potencial, PIB efetivo, aqui a gente poderia chamar de variação do hiato do PIB. Essa aqui é uma variação do hiato do PIB, porque a gente divide, o hiato do PIB é o que está aqui em cima, o PIB efetivo menos o PIB potencial. E aqui, quando a gente divide pelo PIB potencial inicial, nós temos uma variação do hiato do PIB. Né? Então, conforme o hiato do PIB aumenta, tá? O nível de inflação, o nível de variação de preços aqui, P.P, diminui. Tá? Então, aumentando aqui, eu tenho uma diminuição aqui. E se eu tenho um aumento aqui, isso aqui cai. Tá? Se eu tenho um aumento aqui, nesse ato do PIB, eu tenho uma queda de preço. E vice-versa. Quando eu tenho uma redução nesse ato do PIB, o nível de preço aumenta. Faz sentido, porque quando a demanda agregada se aproxima do estado estacionário, quando o PIB converge para o estado estacionário, você tem a economia muito aquecida. Tá? E aí o nível de preços tende a aumentar. E quando o PIB efetivo se distancia do estado estacionário, do PIB potencial, né, a gente tem uma queda no nível de preços. Tá certo? Então essa aqui é a curva de Phillips com expectativas. Tá? Agora a gente vai ver mais uma curva, né? Eu vou apagar aqui, peraí. Essa aqui é a equação 3, tá? Equação 3 aqui. Vou botar aqui embaixo. Curva do fio, né? De Phillips, né? Com expectativas. E aqui a gente tem mais uma curva que é essa aqui. A variação da inflação esperada é dada da seguinte forma. Um parâmetro lambda, que é P ponto menos πr. Tá?
aqui a gente tem expectativas adaptativas. P ponto é a variação dos preços passados. Tá? Então, os preços passados variaram de acordo com P ponto sobre P. Já a expectativa de preços é PE. Né? Então, isso aqui a gente pode chamar de variação passada de preços. Variação passada. Ou inflação passada, né? A inflação passada. Vou até reformular, fica mais simples, né? Inflação passada e a expectativa seria uma espécie de uma inflação futura, né? Isso aqui é inflação passada. Tá? P ponto P. E PE é a inflação esperada. Então, a variação da inflação esperada vai ser uma diferença entre a inflação passada menos a expectativa de inflação ponderada por esse lambda, que é a elasticidade. Uma elasticidade da inflação, da diferença da inflação passada e da expectativa de inflação, tá? Inflação esperada. Então, o lambda é uma elasticidade, uma sensibilidade. Né? É como esse diferencial aqui impacta na variação da inflação esperada. Tá? A gente pode dizer que quanto maior for a diferença entre a inflação passada e a inflação esperada, quanto maior for essa diferença positiva, né? Se a inflação esperada, vou botar aqui, se a inflação esperada for maior que P ponto sobre P, eu vou ter que a variação da inflação esperada vai subir. Tá? Já se eu tenho, então a relação é direta, né? Já se eu tenho uma inflação esperada menor do que P ponto, tá? Eu tenho então essa seta aqui que passa a ser orientada para baixo, né? E aqui vai cair. Tá? Sinal que a inflação está desacelerando. Né? Se ela desacelera, isso aqui cai. A variação, as expectativas vão se corrigindo aqui, vão voltando à normalidade em termos de expectativas de inflação. Tá certo? Bom, e por fim a gente tem, né, essa equação aqui é 4 linhas. Tá? 4A ou 4 linhas. Vou botar 4 linhas. 4A. Tá? 4A. Tá? Então a gente tem mais um dado aqui que é o 4B, que é F, aquele F lá, esse F aqui, né? Esse F aqui, ele é, por suposto, positivo. Tá? Tá certo? F é positivo. Bom, vou apagar aqui para a gente liberar espaço. Então, curto prazo agora. Né? Voltando ao curto prazo, vou pegar aqui a caneta. Curto prazo. O que nós temos no curto prazo? Nós temos que a equação 1, a equação 2 e a equação 3, elas determinam, setinha de determinação, né, determinam a renda
a taxa de juros nominal, a variação de preços no tempo, que é P ponto, né? Que são variáveis endógenas. Tá? Isso no curto prazo. E o longo prazo? No longo prazo, a gente tem uma outra situação. No longo prazo, nós temos uma outra configuração, que é, vou pegar a caneta aqui, no longo prazo, nós temos que a variação da inflação passada é igual à inflação esperada. Tá? Então a inflação passada é igual à inflação esperada no longo prazo, que é uma situação de estabilidade, que as expectativas adaptativas já se adaptaram, vamos dizer assim, o suficiente a ponto de convergirem para a inflação passada. Tá? Então, a gente teria isso aqui. Nós teríamos, pegando a equação 13 lá, P ponto. Vou mostrar isso para vocês, tá? P ponto é igual, a gente viu lá que era a função y menos y barra mais P ponto sobre P, porque, né, antes isso aqui, antes era πe, agora eu substituí por P ponto sobre P, né, que seria aqui a equação 3, como nós vimos, é uma curva de Phillips. Então aqui a curva de Phillips no longo prazo, né, a gente substitui o πe, que estava aqui, πe que tinha aqui, né, a gente substituiu por P ponto sobre P, pela inflação passada, a variação da inflação passada. Tá? E aí a gente vai fazer agora uma manipulação algébrica, vai ver que, né, vai pegar P ponto sobre P menos P ponto sobre P, vai ser zero aqui, é igual a função, né, F menos isso aqui. Tá? E aí das duas uma, como eu defini que isso aqui é F, esse F é maior que zero, está definido lá, por hipótese, né? Então isso aqui vai ter que ser igual a zero. Tá certo? Para isso ser igual a zero, eu tenho que ter y igual a y barra, que é a ideia da convergência. Isso aqui o que, que é? Vou passar para o outro lado aqui, só um pouquinho. Passar para cá. Aqui eu tenho y igual a y barra. Né? Esse aqui é o modelo clássico, o neoclássico. Né? Modelo neoclássico, que diz que a curva OA é vertical, a curva de oferta agregada é vertical, ao nível do produto potencial, ou o produto de steady state, ou o produto, né, sustentável a longo prazo, ou PIB potencial. Enfim, são sinônimas essas expressões. Tá? Então é isso. Né? Nós temos aí a primeira parte aí do vídeo, né, mostrando essa situação inicial do modelo. Tá? No próximo vídeo, nós vamos trabalhar cada equação
né? Tirar o diferencial total delas, né? E começando pela curva IS, né? Vamos trabalhar isso. E nós vamos aí continuar a derivação do modelo. Tá certo? Até o próximo vídeo.